Mundo Psi TV é o canal da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Enfim, é o canal dos estudantes, profissionais e para quem se interessa pelo mundo psi. Olá pessoal, hoje o bate-papo com os psis está trazendo a psicanalista Ellen Franco, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre os postulados da teoria freudiana, especificamente sobre a transferência. Ellen, é um prazer estar recebendo você aqui no bate-papo com os psis, né? Prazer é todo meu. E a primeira pergunta seria: como Freud via a clínica psicanalítica, né? E qual a função do divã? Eu acredito que essa questão do divã vai chamar muita atenção, né, dos estudantes de psicologia, dos psicólogos, né, que adota a abordagem psicanalítica, tá? Sim. Pelo interesse de, poxa, o porquê do divã. Isso, que é algo bem específico. Não é algo bem específico na clínica. É sobre como Freud via a clínica psicanalítica, né? Lá por volta da década de 1920, a psicanálise já estava razoavelmente conhecida e Freud foi convidado, né, na Inglaterra para definir a psicanálise, ele como fundador da psicanálise. E ele assim define, né, a psicanálise e sua clínica como um método investigativo de processos mentais, né, sem o qual, ou seja, sem a psicanálise, seria praticamente impossível de se conhecer esses processos mentais. E ao mesmo tempo que ele define como um método investigativo, é também um método que ao mesmo tempo investiga e se direciona, ao tratamento das neuroses daquela época, né? E aí, no decorrer de sua teoria psicanalítica, que vai do final do século XIX até a primeira metade do século XX, ele vai criando novos postulados acerca da psicanálise. E a psicanálise mais voltada para a clínica, né? Claro que tem um pensamento científico, como a gente falou, do método de pesquisa dos processos mentais, mas puxando mais para a clínica, ele vem dizer que a psicanálise é um método de escuta. O psicanalista, né, essencialmente vai escutar, uma escuta qualificada. Só que tem um porém na clínica psicanalítica. Ao passo que é uma clínica da escuta, o paciente é convidado a um termo que ele chamou de associação livre, né? O paciente vai ali para o divã ou para a poltrona, que a gente vai falar já a importância do divã, certo, né? E ele é convidado a associar livremente. O que é associar livremente? Associar sem pré-julgamento, né? Sem definir, por exemplo, qual é o assunto que vai ser tratado ali na psicanálise, na sessão de análise. Então ele é convidado a associar, falar o que vem à cabeça. E em contrapartida, nesse fazer psicanalítico, o profissional vem atuar em outro conceito que ele chama de atenção flutuante. O que é atenção flutuante? Enquanto o paciente associa livremente, o analista vai prestar atenção não necessariamente só no que é dito, mas no afeto, né, pertencente ao que está sendo dito, na intensidade do que está sendo dito. Então a análise vai muito além do que é expresso verbalmente. Então, o analista ele flutua no que é dito, na intensidade dos afetos do que é dito, sem submergir. Por isso que chama de atenção flutuante. Também do não dito, né? Do próprio o não dito, né? Expressões faciais, expressões corporais, atos falhos, né? Então, é uma gama de aspectos que não são ditos, mas são revelados. Então, Freud compreendia que deixando o cliente ou o paciente livre para falar aquilo que viesse à sua mente, isso seria uma possibilidade do próprio inconsciente dizer algo, né, sobre algum evento, algum acontecimento, algum desejo, algum conflito,
né? Exatamente. Que a gente poderia falar assim, é o inconsciente atropelando o consciente, né? Isso, para através se desses atos deixar falhos ser que você fala. revelado. Isso, exatamente. E o divã? O divã. O divã. Qual era a ideia de Freud, né? O divã era um local que o paciente, né, se recostava e praticamente se deitava, e ali o paciente teria uma outra perspectiva do setting analítico, do espaço analítico, de toda aquela construção terapêutica, né? O paciente não olharia diretamente para o terapeuta, né? E Freud acreditava que com isso ele se sentiria mais confortável para associar livremente, né? Sob uma perspectiva até mesmo visual, para ele se sentir talvez menos constrangido, mais confortável por estar deitado, né? E associar livremente. A função seria essa, né? É interessante quando você fala isso, porque certa vez Freud estava atendendo um paciente, né? E ele frisou, né, da dificuldade também do paciente também de buscar o olhar do próprio Freud, né? Ele virava para Freud, né, na direção de Freud, para buscar o olhar, né, como se ele necessitasse, né, desse olhar, né? Porque dessa atenção. Exatamente. Né? E o analista, né, como pressupunha Freud, deveria manter a neutralidade, né? Então ele meio que se afastava e se aproximava, mas deixava um ambiente mais livre, vamos dizer assim, mais confortável com o paciente no divã. Porém, Roberto, é interessante frisar que não é porque tem um divã, né, que o paciente vai deitar no divã na primeira sessão e vai começar a associar livremente, o inconsciente vai fluir. Não, não é assim. Existem casos que, aqui como eu estou com você aqui na poltrona, que os pacientes inicialmente vêm para a poltrona, né, e com o passar do tempo, seja meses ou anos, faz a transição para o divã. E tem pacientes que nunca fazem essa transição. E a análise acontece da mesma forma, certo? Essa não passar por divã, certo? Por que não passaria? Por causa do próprio paciente que não tem Por causa do próprio paciente. Já aconteceu, inclusive na minha clínica, de pacientes não se sentirem à vontade ou não achar que é estranho o divã, né? Ou achar que se sentiria mais confortável na poltrona. Né? Já aconteceu de pacientes meus não fazerem essa transição. Uma curiosidade. Curiosidade que surgiu agora. Isso, né, esse comportamento também apontaria para algo desse paciente por não se sentir à vontade no divã? O que é que você acha? Eu acho que talvez sim, porque cada paciente é um universo particular, né? Certo. Né? E no decorrer das análises poderia ser algum tipo de resistência, alguma rememoração de algo que pode vir à tona e estar inconsciente. Existem vários fatores, né, que podem acontecer. Então, no caso também seria interessante o próprio analista, o próprio psicanalista, trabalhar isso, né? Por quê? Que incômodo é esse? Exatamente, né? Porque em análise a gente observa tudo, né? Como a gente falou agora no começo da entrevista, não apenas o que é dito, mas como é dito, o que não é dito, a intensidade do que é dito, comportamentos, expressões. Ah, doutora, prefiro ficar aqui, eu não quero ir para o divã. Por quê? Né? Por que esse incômodo? Isso no decorrer das análises pode ser revelado. Exatamente. Pode revelar alguma resistência aí que, se for um incômodo exacerbado, tem muita coisa a se dizer. Com certeza, né? Com certeza. Resumidamente, como foi a trajetória de Freud para ele descobrir esse inconsciente da forma que ele, via, né? Da forma que ele pregava? Como foi essa trajetória? E, para completar, né? Como foi que Freud compreendeu em relação ao que era uma transferência na clínica? Certo. Vamos lá. O processo de Freud na descoberta do inconsciente, esse percurso, né? Como foi esse percurso? Veja, Freud, como todos sabem, foi um médico neurologista, né? E Freud estava no século XIX, que era o século do iluminismo, né? Ali alemão, chegou tardiamente, então era o século da razão, né? O homem, sua consciência, tinha o poder de resolver todos os problemas do mundo através da razão e da consciência.
Só que aí Freud chega com suas pacientes, né, em sua maioria mulheres, nesse quesito da histeria, que a histeria era a grande doença do século. Conta depois o que é histeria, né? Porque talvez tenham pessoas aí assistindo que não seja da área, né? Que nunca viram falar dessa histeria. Certo. Né? Histeria era uma patologia que acometia, em sua maioria, mulheres, né? Que vem do útero. Não que não acometessem homens, mas era em sua maioria mulheres. Então, numa sociedade em que a mulher não tinha muita voz, né? Casava, tinha filho e tal, mas não tinha aquela voz política, não tinha aquela autonomia, então as mulheres começavam a expressar sintomas adoecedores, né? E chegavam até, por exemplo, no caso Ana O, né, cegueira. Quem era Ana O? É o caso zero da psicanálise. Então, fala aí, quem é Ana O? Né? Ana O é o primeiro caso da psicanálise, que é um caso típico de histeria, em que ela apresentava vários sintomas recalcados, né, psíquicos, como paralisia de membros, se eu não me engano, paralisia de membros, cegueira, que era algo muito forte, ou seja, ela ficou cega por questões não anatômicas, não neurológicas, e sim mentais. Vou te interromper rapidamente. Quando eu pergunto para minhas alunas, sobretudo, que estão iniciando, né, o curso de psicologia, o que é o conceito de recalque para elas, certo, né? Elas trazem uma visão do senso comum, né, que não tem nada a ver com o recalque da psicanálise, né? É uma pessoa, é uma mulher invejosa, né? Geralmente, tem a história do beijinho no ombro, né? Para as recalcadas, as invejosas, mal amadas. É bem interessante isso, Roberto. Então, diz para o pessoal aí o que é recalque para a psicanálise. Certo. Para a psicanálise, quando há um evento, né, traumático, algo do tipo, o consciente certo, reprime. E o inconsciente recalca. O que é o recalque? É algo que é insuportável para a consciência. E o inconsciente vai lá e traz para as profundezas da mente, né, de forma mais simples falando. Então aquilo fica recalcado, né, aparentemente esquecido, porém jamais esquecido. Né? Mas fica morto ali? De jeito nenhum. E como é que isso acontece? Né? Tem uma frase do Freud que fala assim, né, que não adianta a gente esconder que as pontas dos dedos revelam. Sim. Né? Isso pode ser atribuído ao inconsciente, porque se ele está ali recalcado, por mais que eu não queira falar, eu não quero olhar para aquele evento traumático, ele vai sair pela chaminé, ele vai sair pelas pontas dos dedos, ele vai se mostrar, e ele se mostra como? Em forma de sintoma. Em forma de inúmeros sintomas adoecedores, né? Seja uma ansiedade, enfim, várias questões. Então, o que está recalcado no inconsciente, ele vai te mover. Né? Se você não faz análise, se você não busca ver a origem daquele comportamento repetitivo e adoecedor, seja ele qual for, que vem se repetindo na tua vida, se tu não busca a origem que está lá no teu inconsciente, ele vai te mover e tu vai chamar de destino. E não é destino, é inconsciente agindo, né, se expressando de N maneiras. A compulsão, a repetição, né? Compulsão, a repetição. Por que... Ai, meu Deus, mas por que eu sempre repito isso? Não sei. Não sabe na consciência, mas tá lá. E tem aqueles casos, né, de uma menina, né, uma pré-adolescente ou criança mesmo, recriminar muitas vezes o pai porque o pai é agressivo, certo, com a mãe, o pai ele é dependente de álcool, sei lá. E termina, né, casando-se com alguém igualzinho aquele pai que ela recriminava. Exatamente. Aí está aí um dos exemplos, né, da repetição à compulsão. A repetição à compulsão. Homens que se casam com mulheres idênticas à mãe, mulheres que casam com homens idênticos ao pai, né, em questões não resolvidas na infância que está lá recalcado, né, mas aí vai ditar a tua vida. E é interessante quando a gente está, né, transitando
por essas questões do comportamento, como também pode existir o que a gente fala de somatização, né? Exatamente. E que também essa somatização está totalmente voltada para aquilo que foi recalcado, né? Aquele conteúdo recalcado. E a gente não sabe o porquê. Uma dor de cabeça, uma tontura, uma dor de estômago, inúmeras dores, né? A somatização vem de soma, que é corpo, e o psíquico, né, se refletindo em dores no corpo. O psíquico sofre e o corpo adoece. E fora aqueles afetos, né, que quando você, vez por outra, você está se acordando com uma angústia no coração, um aperto, e você não sabe nomear por que eu estou sentindo isso. Por quê? Está lá escondidinho no inconsciente, está lá recalcado. Por isso a importância da análise, né, Roberto? Para a gente descobrir a razão. Exatamente. E o canal está sendo aberto justamente para mostrar, de extrema importância, justamente a psicanálise, né, no seu estudo, e também as possibilidades, porque a gente, quando olha para ser humano, a gente está olhando para uma caixinha de surpresa. Complexidade imensa. Total. E como foi que... O percurso, né, que você quer saber. Vamos voltar mais para o percurso. Então, veja só como é tão rico, né? Esse que a gente rico, vai e volta. Vai buscando, né? Tem muitos assuntos, muitas informações, né? Então, como foi que Freud descobriu o inconsciente, né? Como neurologista... As ditas histéricas, né? Isso, as histéricas, que somatizavam, né? E não se sabia porque Freud, como neurologista, ia buscar, no século da razão, como eu havia falado, qual a razão biológica, qual a razão neurológica? E para o século iluminado da ilustração, os médicos diziam, não tem causa biológica, não tem causa neurológica. Então essa moça não está doente. Fingindo, né? Está fingindo. Não, mas muitas moças fingiam. Como é isso nessa época? E Freud, não. Eu não vou pelo pensamento da época, eu vou pelo meu pensamento. Como cientista que era. Então, Freud escolhe acreditar nas pacientes. Como que Ana O está cega porque quer? Né? Como a outra paciente está sem andar? Não, ela está em sofrimento. Freud se compadece dos pacientes e vai, não, tem alguma causa, pode não ser biológica, pode não ser neurológica, mas tem alguma causa. Então a causa só pode ser psíquica. Uma coisa interessante que você está falando também é um aspecto que é preciso frisar, né? Que pode estar passando aí despercebido, né? Esse aspecto é olhar não a doença, olhar não o transtorno, porque está muito em voga hoje a gente Roberto, importante pontuar apenas os sintomas. Esses sintomas, esse grupo de sintomas se enquadram, encaixar direitinho, né? Em um transtorno. Mesmo que eu faça ali o meu diagnóstico diferencial, tudo assim, se encaixa em determinado transtorno. Mas eu estou só olhando os sintomas. Eu só estou olhando, né, os transtornos, as doenças mentais. Sim. Mas eu não estou olhando esse paciente. Exatamente. Né? E isso que é importante. Isso é perigoso. É muito perigoso. Isso que é importante, você está frisando, tá? Justamente essa preocupação de Freud. Esse olhar, né? Porque ele não foi, certo? Seguir o mesmo modelo que estava tendo, né? Naquela época. Exatamente. Ele foi contrário à maré, vamos dizer assim. Né? Enquanto os colegas, os médicos, a medicina da época, a filosofia da época, diziam que essas moças não estavam doentes, ele dizia, claro que está. Né? E tem alguma coisa, tem lacunas na consciência que deve ter algo por trás que preenche esses espaços de consciência, esses atos falhos, essas memórias falhas, e aí ele descobre o conceito de inconsciente. Ele vem no século do iluminismo, que chegou tardio na Alemanha, né, o século da razão, como eu falei, diz, não, o homem não é senhor de sua própria morada. Exatamente. E quando eu jamais posso deixar passar em branco, né? Quando você fala das histéricas, sobretudo os sintomas, né, da histeria, né, que são diversos, é importante que a gente possa compreender também que na época da Inquisição,
Sim. Muitas histéricas, né, queimadas, foram queimadas vivas, como se estivessem sendo possuídas pelo bruxaria demônio. E tudo mais, né? Então a gente está observando o que faltou na época, né, na época trevosa, que é considerada a da Idade Média. Como as mulheres já sofriam há muito tempo, já sofriam, né? E que faltava um olhar mais amplo em relação aos adoecimentos mentais e não só direcionar para algo de bruxaria, como, né, foi feito naquela época. Exatamente. E Freud vem com esse olhar científico e esse olhar clínico também, porque o objetivo da ciência da psicanálise é o tratamento dessas neuroses, né, dessas patologias. Então, é um olhar revolucionário. Com certeza. Né, de pesquisa científica e de cura, né, de tratamento. Você já citou a paciente que está relacionada à transferência, mas como é que realmente, especificamente, Freud chegou no conceito de transferência? Bom, Freud já tinha noção dessa questão da transferência, né? O que é a transferência? A transferência seria o sentir o afeto do paciente em relação ao analista. Né? O laço, inicialmente, é o laço de confiança. Só que essa transferência do paciente para o analista é algo que já foi vivido por ele. Algum conflito não resolvido, especialmente com figuras parentais, o pai ou a mãe, ou figuras importantes da vida, né? Algum afeto que já foi vivido anteriormente, sobretudo na infância. Então, inconscientemente, o paciente desloca, transfere esses afetos, essas vivências para a figura do analista. É uma reedição. Aí você fala, o afeto de amor ou de raiva que ele transfere para o analista é consciente? É consciente. Mas o tipo de transferência é inconsciente. Né? Que transferência é essa? Se foi uma relação com o pai, foi uma relação com a mãe, o paciente transfere de forma inconsciente. Ele sabe se gosta ou se odeia, o analista, ou se não gosta, ou se não acredita. Mas de onde vem a transferência, ele não sabe, é de forma inconsciente. E quando é que Freud se debruça sobre o conceito de transferência? No caso da paciente específica Dora. Porque ele identificou a transferência de Dora para ele. Dora era descrente do tratamento porque Dora via em Freud o seu pai. Era uma transferência de sentimento da relação dela com o pai, que era difícil, e ela transferiu para a figura de Freud, o analista. E Freud percebeu. Só que Freud via a transferência como uma resistência para análise, inicialmente. Só que aí Dora, em alguns de seus sonhos, já revelava que ia abandonar a análise. Só que ele deixa essa questão da transferência de lado e se debruça sobre a análise. E Dora vai embora. Não quero mais o tratamento, vai embora. Aí ele, vamos ver por que Dora desistiu do tratamento? Vamos olhar para a transferência que eu estou olhando ao final, quando eu deveria ter olhado no começo. Né? Aí ele percebe que a transferência, ele já sabia, que era do afeto que ela já tinha vivido com o pai, ela transferiu para ele. E o que é que a transferência pode trazer para análise? Aspectos inconscientes. E a transferência é uma resistência do paciente. Quando vem aquilo recalcado para a consciência, ele elabora e transfere em ações para o terapeuta, para o psicanalista. Então, ele pensou, o que é que tem a dizer? Em que aspecto, quais aspectos inconscientes dessa relação com o pai que ela transfere para mim que eu não percebi? Então ele começa a valorizar a transferência. E a transferência não deve ser deixada de lado, não deve ser reprimida. A transferência deve ser observada como uma manifestação de um comportamento já vivido anteriormente, que vai trazer sinais inconscientes dessa relação do passado, que pode, né, trazer relações complicadas no presente, porque ela pode reeditar com o doutor, pode reeditar com outras pessoas, entende? Então ele percebe a importância da resistência, e ele diz, da transferência, resistência não, transferência, e ele diz, qual é o papel do analista? É deixar fluir a transferência, observar elementos inconscientes que revelem
essas relações do passado e que dificultam a vivência atual e, em dado momento, revelar ao paciente, né? Olha, não é comigo, isso aí é uma reedição de algo que você já viveu e não foi resolvido. Tem um conflito recalcado, entende? Veja, então, você já respondeu que ia ser a próxima pergunta, mas é importante que também o público compreenda que nós podemos transferir a qualquer momento. Não só para a figura do psicanalista, né? Independente Exatamente. De estar na clínica, não, está fazendo uma análise ou uma psicoterapia, e não. Agora, qual é a diferença de você, né, ter uma transferência, por exemplo, em relação a alguém, mesmo que não esteja fazendo uma psicoterapia ou nenhuma análise, e você tem uma transferência clínica. Certo. Né? Existe aí o que, né, Elis falou com relação a esse manejo. Certo, o manejo, né, da transferência, né? Que é justamente você manejar, você trabalhar aquilo que você está recebendo, aqueles afetos, esses Exatamente. Comportamentos, e depois, né, ir compreendendo, né, a direção para quem ele está passando isso para quem é o dono desses afetos. Qual foi o afeto revivido, né, que estava lá no passado? Foi com quem? Com que figura? Isso. Exatamente. E depois aí né, o analista, o psicólogo que trabalha, né, na linha abordagem, né, com essa abordagem psicanalítica, ele vai mostrar para esse paciente. Né? Isso é o manejo. Exatamente. Né? Exatamente. Isso não me pertence. Esse afeto não é para mim. Exatamente. Né? Mas a gente sabe o seguinte, muitos caíram nisso. Sobretudo quando a gente fala de transferência erótica. Conta um pouquinho pra gente o que é transferência erótica e como a gente pode manejar. Vamos lá. Transferência erótica, segundo Freud, é uma das mais difíceis de manejo. Por quê? Transferência erótica é a transferência de questões de desejos sexuais do paciente para o analista, né? Como o próprio nome diz, né? Erótica. E essa transferência é uma barreira enorme para a análise. Por quê? No ambiente de análise, né, o foco não é o terapeuta, é o paciente. Né? Então, ali, a análise é do paciente, o terapeuta vai facilitar a autoanálise do paciente, ou seja, o palco é do paciente. As questões inconscientes, né, sobretudo, claro que o analista também tem o seu inconsciente, por isso que é importante o analista fazer análise pessoal, porque... Vamos chegar lá. Aguenta aí. Então, e o que é que acontece? Quando o paciente começa a transferir eroticamente para o analista, se é um afeto, um amor, até um desejo que não seja exacerbado, é uma transferência positiva. Tranquilo. O analista mantém a sua neutralidade, certo? Só que aí quando isso começa a ficar exacerbado, exagerado, é um grande problema para análise. Por quê? Lembra que eu falei que o paciente era o foco? O paciente não quer saber mais de si mesmo. Ele pode até dizer que ele está curado, porque ele quer dar atenção ao objeto de desejo que agora é o analista. Então o paciente pode apresentar ciúmes do analista, pode querer saber mais da vida do analista. Perseguir, né? Perseguir, stalkear, né? Como a gente fala hoje em dia. Então, o foco sai do paciente para o analista. E a análise não acontece. Né? Aí é que entra o manejo, né, do analista. Né? Que tem que manter a neutralidade e, em determinado momento, trazer a realidade transferencial. Né? Saber manter a neutralidade, né, e ter esse jogo de cintura para, no momento certo, dizer, olha, isso é uma reedição de um afeto que você já viveu com alguém da sua família que é X, ou com alguma outra pessoa, entende? Então, por isso que é um grande obstáculo, porque deixa de ser o centro. Isso dificulta. E o analista tem que saber manejar. Então, a gente pode compreender que a transferência é algo extremamente importante, é um dos postulados
importantíssimos. Né, sem transferência, né? Não acontece análise. Agora, a gente sabe que em uma sessão pode ocorrer tanto uma transferência positiva como uma negativa. Isso. Eu gostaria que você explicasse melhor certo. O que diz respeito a uma transferência positiva e uma negativa. A transferência positiva, como o próprio nome diz, é uma transferência de coisas boas, de sentimentos, de afetos bons para o analista. Afeição, admiração, são exemplos de transferência positiva e não oferece resistência ao tratamento. Já a transferência negativa é justamente o contrário, né? São sentimentos negativos. Descredibilidade, como aconteceu com o caso Dora, que passou a não acreditar no processo terapêutico com Freud, porque Freud simbolizava no processo transferencial seu pai, que tinha uma relação difícil, né? Hostilidade também pode acontecer, isso acontece bastante, pode acontecer, né? Então, essa é a diferença da transferência positiva e da transferência negativa. No caso da transferência erótica, já que a gente falou anteriormente, ela começa com uma transferência positiva, porque é uma admiração, é uma afeição, aí vem o desejo sexual, aí se torna extremamente exagerado, dificulta a análise e o paciente pode se tornar hostil, pode se tornar agressivo, porque o terapeuta não vai corresponder, não deve corresponder. Então se transforma de uma positiva para uma negativa. E como é que o profissional ele consegue identificar que está existindo ali um processo transferencial? Boa pergunta. O processo transferencial é de cada paciente, em particular. Então, não tem um padrão, uma regra básica, né? E também não acontece instantaneamente, né? No decorrer das análises, ele pode observar algum ato falho que denote confiança, né? Sonhos, xistes, vários elementos que podem indicar que houve a transferência, houve o laço de confiança, né? Mas aí varia de paciente para paciente. Sem um tempo determinado, né? Você já iniciou, mas eu pedi para você calma. Certo. Né? Que foi com relação à contratransferência. Certo. Então, eu vou já fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Certo. O que seria a contratransferência? Certo. Tá? E quando essa contratransferência ressuscita, reatualiza, certo? Questões mal resolvidas do profissional. Certo. Qual a conduta desse profissional, tá? Diante desse quadro, né? Daquilo que ele está vivenciando? Vamos lá. Contratransferência, né? Nós analistas, nós psicólogos, também somos seres humanos. Também temos o danadinho do inconsciente, né? E nós também podemos ser afetados pela transferência do paciente. Então, quando a gente contratransfere, é a nossa resposta, o que a gente sente em relação ao paciente, nossos afetos projetados no paciente. E aí é que está, como lidar com a contratransferência, nós profissionais. Freud fala que um dos pilares da formação do psicanalista é a análise pessoal. Né? E falando, só para complementar, dos outros dois, são três. É a teoria, né? A análise pessoal e o atendimento supervisionado. Por que análise pessoal? Porque todo psicanalista precisa entender seus processos inconscientes, precisa compreender suas limitações, precisa compreender seus traumas, precisa se compreender. Porque o inconsciente do analista também vai refletir no inconsciente do paciente. E se o analista não faz análise pessoal com outro profissional, ele não vai saber lidar com suas questões. De repente chega um paciente com a demanda parecida com algo que o psicanalista já viveu. E se o psicanalista não tem consciência do seu limite, não tem consciência dos processos inconscientes que aconteceram nessa ocasião, ele vai contratransferir de forma prejudicial ao tratamento, porque ele não está sabendo lidar com os próprios processos. Então, como é que ele vai além de suas limitações? É impossível. Então, por isso que ele deve ter
a análise pessoal para saber lidar com a contratransferência e não prejudicar ao paciente, né, em seu tratamento e para a própria saúde mental do psicanalista. E vamos dizer o seguinte, vamos dizer que ele, mesmo ele perceba, né, que contratransferiu, reatualizou questões que ele pensava que já tinha superado, e ele procure, certo, o suporte, né, a sua análise pessoal, e mesmo assim ainda ele não está conseguindo. Se é algo que foge não vou dizer nem capacidades, mas das limitações ali, se ele não está dando conta, né, na linguagem mais popular, e ele vê que está contra-transferindo e isso está prejudicando o paciente, o ideal é encaminhar para outro profissional. Caso ele não, realmente, ele não consiga lidar, entende? Mas se fizer a supervisão, o que é a supervisão? Levar os casos, claro, no anonimato, né, porque a gente preserva a identidade do paciente, né, para supervisão, para compreensão de outros colegas, com análise pessoal e a teoria que já foi estudada, está sempre em movimento, né, e mesmo assim ele não conseguir, encaminha. Ok. Né? Uma pergunta que não quer calar, né? Pode falar. O que é cura para a psicanálise? Existe uma cura? Cura. A cura em psicanálise é diferente de uma cura clínica médica, em que se faz uma cirurgia, se toma medicações e está curado, né? A cura em psicanálise é saber ressignificar suas questões do passado, é saber trazer o que está recalcado no inconsciente para o consciente, é saber conviver com seus traumas, superar seus traumas, é conseguir viver melhor, né? A cura não é uma pílula, não é um remédio, mas é agir com consciência, tomar as rédeas da própria vida na medida do possível, né? Porque o inconsciente governa a gente em mais de 90%. E se a gente dialoga, a gente fica amigo ou amiga do inconsciente e traz para o consciente, a gente começa a tomar decisões de forma mais assertivas, de forma mais segura, e a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Eu acho que a cura nesse sentido de movimento, nesse sentido de crescimento, né, de se dispor a crescer, porque a psicanálise a gente vai se encontrar com os nossos monstros que estão debaixo da cama. E é preciso coragem. Mas aí, ou você cria coragem para enfrentar seus medos e seus monstros, ou você fica à mercê de uma vida em que ciclos se repetem, que fazem te adoecer, e você não tem a coragem de olhar para o monstro que está debaixo da cama. É uma escolha, né? Násio, eu não me lembro bem especificamente das palavras, mas o pensamento dele mais ou menos é esse, que a cura faria com que perdesse a virulência dos sintomas que faziam com que aquele paciente, com aquela pessoa... Eu filosofei um pouco, né? Adoecesse, né? E provocasse mal-estar, sofrimento. E aí então, que ele consegue lidar melhor com aquilo que passou. Porque a psicanálise, ela vai, no sentido de cura, também ela vai na origem. O que é a origem? A origem está lá no teu inconsciente, está lá na tua infância. Exatamente, não são os sintomas, mas sim buscar a causa. Né? Exatamente. E quando se vai na causa, na origem, e se relabora isso aí, os sintomas desaparecem. Exatamente. E você também, eu não podia deixar de frisar, você falou que nós somos regidos 90%. Ou mais. Ou mais. E o interessante, veja como Freud deslumbrou, melhor, né, dizendo, o que hoje a neurociência, né, está descortinando. A própria neurociência hoje, né, fala que nós somos regidos aproximadamente entre 80% a 90% inconscientemente. Né? Então ele já antecipou, Freud, né, justamente esse olhar que está sendo comprovado
pela neurociência. Exatamente. Né? Revolucionário, cientista. Exatamente. Né? Então, Ellen, nós agradecemos, né, por essa aula, né? Essa entrevista foi uma aula, né? Que isso. Suas considerações finais para o público. Eu agradeço a oportunidade, Roberto. Para mim é um prazer imenso estar divulgando aqui conhecimentos relacionados à saúde mental, né? Tão importante, sobretudo nos dias de hoje, né? Pós-pandêmico, no mundo pós-pandêmico, de tanto sofrimento, de tanta angústia, né? E a gente trazer um pouco do conhecimento sobre a importância da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, para mim é um prazer enorme. Se você me permite, queria deixar meu arroba. À vontade, à vontade. Meu arroba profissional, para quem tiver interesse, quiser dar uma olhada lá, seguir, é o arroba farol psicanalítico lá no Instagram, viu? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós agradecemos. Foi um prazer enorme e agradeço a audiência também. É isso aí, pessoal. Esse é o Mundo Psi TV, o canal Mundo Psi TV. Esse é o Bate-Papo com os Psis. Gostaria muito de você, profissional, estar aqui sentado, igual a Ellen, para que a gente possa bater aquele papo. Muito importante. Né? Conversar sobre o mundo da saúde mental, né? O mundo psi. Outra coisa, você, estudante, nós também vamos abrir um canal para vocês. Olha ou que seja, coisa boa. Uma abertura para vocês também estarem aqui, falando sobre suas perspectivas, né, com relação à formação, à futura profissão, tá? Você que se formou recentemente, tá? Nós queremos também ouvir vocês, né? Com certeza, queremos ouvir vocês que se formaram recentemente, pois também é uma visão, né, de profissão inicial, exatamente, sobretudo ainda muito verdinho, né? Você está muito verdinho ou verdinha, mas imatura, mas gostaria de ouvir, né? Justamente é importante a gente ouvir justamente esses profissionais que estão se formando, se formaram recentemente, estão aí, para que a gente possa ouvir vocês. Então veja que riqueza esse Mundo Psi TV, o bate-papo, né? Com os psis, com os futuros psis. Bastante rico, né, Roberto? Bastante rico. Então a gente pede, né? Já que você é da área, já que você pelo menos tem interesse, gosta do assunto, curta cada entrevista, comente, compartilhe, porque aí nós vamos fazer com que esse projeto cada vez mais cresça. Exatamente. A gente fica por aqui, obrigado mais uma vez, Ellen. Obrigada, Roberto, obrigada a vocês. Até um próximo bate-papo com os psis. Até lá. Até lá.